Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Vamos falar com você sobre o despertar da Kundalini e a importância do autoconhecimento. A relação entre autoconhecimento e Kundalini. Na realidade, Kundalini é esta consciência. Kundalini é esta presença. É a presença do seu ser. Contato com o seu ser, com sua natureza divina, necessariamente requer autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você estará apenas se confundindo com a condição psicológica da mente. Você estará apenas se confundindo com um condicionamento psicológico, que é o condicionamento psicológico que você recebeu da cultura, da sociedade, do mundo à sua volta. Algo da humanidade, algo ancestral. O sentido do mim, do eu, do ego. Esse sentido da ego-identidade é uma herança que recebemos. Não é sua natureza verdadeira. Não é sua natureza real. Não é a verdade sobre você. Colocando de uma forma muito simples, todo e qualquer pensamento que você tem aí dentro da sua cabeça não é real, como parte daquilo que é você. Todo pensamento é resultado do passado. O que é basicamente pensamento? Pensamento são lembranças, memórias, experiências. Você passa por uma dada experiência e aquilo se torna uma memória, uma lembrança, um conhecimento. Isso é pensamento. Se alguém pergunta o seu nome, você sabe, porque o seu nome é parte da memória, do conhecimento, da experiência, do pensamento. Então, o seu nome, como qualquer coisa que você sabe sobre você, não é a realidade que você é. Sua história é a história desse corpo e dessa mente. Não é a verdade sobre você. Você se confunde com o corpo. E assim você se confunde com o nome, com a história. Esse é o elemento ego, o elemento mim, eu. É a pessoa que você acredita ser. Sem autoconhecimento, você continuará acreditando nisso até o final dos seus dias. As pessoas, elas nascem, crescem, se tornam adultas, casam, têm filhos, depois têm netos e morrem. Ou até morrem antes disso. Bem antes disso. E elas nunca sabem a verdade sobre quem elas são, porque elas se confundem com a memória. Basicamente, você é memória. Tudo que você tem é memória. Inclusive, esse corpo aí é memória. Esse nariz é o nariz da sua avó. Essas orelhas são as orelhas do seu bisavô. O seu corpo é memória. A sua história é memória. A realidade do seu ser não é aquilo que a memória também diz. É curioso dizer isso aqui. Nós fomos condicionados a acreditar que temos um espírito, uma alma. Que somos um ser espiritual. Notem, essas expressões são expressões de ideias.
Você acredita nisso, mas você não sabe o que realmente é isso. Se eu lhe pergunto, quem é você? Você diz, eu sou um espírito. Aí eu te pergunto, o que é esse espírito? Aí você vai me dar uma definição do que leu, do que ouviu, do que acredita. O autoconhecimento é o contato direto com sua natureza essencial, não uma crença. É necessário você reconhecer a verdade de uma forma direta. Se eu pergunto quem é você, você me dá uma definição. Eu tenho um corpo, tenho uma alma e tenho um espírito. Isso é a definição teológica. Mas eu estou te perguntando quem é você. Se não houver pensamentos, teorias, crenças, só haverá silêncio, você não saberá responder. Adentrar esse silêncio e ter a ciência da realidade dessa verdade só é possível quando há autoconhecimento. Aqui estamos falando de um contato direto com a sua natureza real, sem crenças, sem conceitos, sem teorias. Sua natureza essencial é paz, é amor, é liberdade, é felicidade. Acreditar nisso é uma coisa, viver isso é outra coisa. A sua natureza essencial é Deus. Acreditar nisso é uma coisa, viver isso é outra coisa. Então, o autoconhecimento lhe aproxima desse contato com essa vivência. Essa vivência é a vivência do despertar da Kundalini. Kundalini é uma outra palavra para Deus em você. Consciência em você. Deus sendo o que você é. Consciência sendo o que você é. Aqui eu me refiro à sua natureza real, não ao corpo e à mente, mas à sua natureza. Então, o autoconhecimento lhe dá acesso a essa visão sem os aspectos teóricos. O ser humano vive de crenças. Ele tem crenças filosóficas, ele tem crenças psicológicas e tem crenças religiosas. Mas, apesar de todas essas crenças, ele ainda continua em contradição, em conflito, em sofrimento, em problemas. Os especialistas que conhecem, porque estudaram sobre a mente na faculdade, eles ainda continuam presos a condições psicológicas de conflito e contradições internas criadas pelo próprio pensamento. Então, apesar de toda a teoria, você ainda continua preso na realidade. O que você tem são conceitos, são crenças. Você não sabe lidar com os pensamentos, não sabe lidar com as emoções, com os sentimentos, porque você não sabe a verdade sobre você. Você tem teorias diversas que você aprendeu na psicologia, que você aprendeu na filosofia, que você aprendeu na religião. O contato com o autoconhecimento é o contato com a direta visão da realidade do seu ser. Aqui a expressão autoconhecimento não tem o sentido também usado na psicologia, nem na filosofia. Colocamos essa expressão aqui com um significado inteiramente novo. Aqui é o contato com a natureza não dual da consciência. Nesta autoobservação é possível perceber que o sentido de dualidade, esse sentido de um eu presente na experiência, é uma ilusão. Vou esclarecer.
o eu e o medo, o eu e a raiva, o eu e a preocupação, o eu e o desejo. Nós temos expressões como eu desejo muito isso. Então tem o eu e o desejo. Tem o sujeito e o objeto. Estou com muito medo disso. Então tem eu e o medo daquela coisa. Estou muito preocupado. Então tem esse eu e a preocupação. Essa dualidade é uma ilusão. Isso é um condicionamento psicológico. Nós fomos educados, moldados, programados para sentir isso. Para sentir que é assim. Para sentir a vida assim. Eu e a vida. Eu e o pensamento. Isso não é real. Não existe o pensador e o pensamento. Não existe aquele que sente e o sentimento. Não existe eu e o medo. Há só a experiência. O que sustenta a experiência é exatamente a ilusão de uma identidade. Existe a experiência, a sensação. Existe o estado que surge. E surge um pensamento se separando do estado. E quando ele se separa, a dualidade se sustenta. E o estado se sustenta. Porque esse pensador, esse pensamento separado, esse fragmento que se separa da experiência do medo, fica tentando lutar contra ele, rejeitando, julgando, dizendo não quero, preciso me livrar. Enquanto essa dualidade persiste, o estado persiste. Percebam o que estamos dizendo. Se há um pensamento perturbando e existe o pensador tentando fazer algo, o que acontece com esse pensamento? Ele é fortalecido. Essa separação entre pensador e pensamento fortalece esse sentido de dualidade, fortalece essa experiência. Então, se o medo aparece, é o medo, não há alguém. Mas o nosso condicionamento foi sempre de lutar contra o estado de medo. Aqui eu me refiro ao medo psicológico. Então, existe o aparecimento desse mim, desse eu, desse sentido de alguém para lutar contra a experiência do medo. Isso fortalece. Quando há raiva, há somente raiva. Não tem alguém na raiva, é uma sensação fisiológica no corpo. Isso acontece com o medo, isso acontece com o pensamento, é uma sensação. O pensamento é uma sensação, o medo é uma sensação, a raiva é uma sensação, mas não há alguém presente. Nós nunca entramos em contato direto com o medo, a gente sempre quer se livrar do medo. Com o pensamento, a gente quer se livrar. Com o sentimento, a gente quer controlar. Se o sentimento é bom, a gente se confunde e coloca um experimentador para desfrutar disso. Se ele é ruim, a gente coloca um experimentador para querer se livrar disso. Então, o sentido de dualidade está sempre presente nessa ego-identidade. Essa identidade egóica é a experiência com o seu experimentador. Então, existe essa identidade egóica. Autoconhecimento é o contato direto com aquilo que é aqui e agora. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção.
uma percepção, e nesse instante você apenas toma ciência sem se separar, sem julgar, sem lutar contra aquilo, sem querer se livrar daquilo, também sem se confundir com aquilo. Existe apenas esta percepção, esta observação, este sentir, quando não há essa dualidade. Esse é o contato com o autoconhecimento. Esse contato lhe coloca nessa condição nova, que é a real meditação. Eu tenho chamado de real meditação prática. Essa real meditação prática eu posso chamar também de real meditação da Kundalini, porque quando isso é feito, acontece o despertar desta consciência que está dentro do corpo, criando uma mudança nesse mecanismo, nesse corpo, mente, inclusive no cérebro, realizando uma mudança, porque Kundalini é a presença divina, é a presença de Deus, é a presença da verdade, é a presença do seu ser, florescendo, varrendo por completo essa dualidade, essa mente dualista, esse sentido de separação egóico, há uma quebra desse condicionamento psicológico. Então, esses estados psicológicos conflituosos, baseados, todos eles nessa dualidade, nessa ego-identidade, nesse movimento inconsciente, isso tudo é varrido, isso tudo desaparece. Esse é o despertar da Kundalini. É uma mudança no corpo, essa energia sobe pela coluna, atinge o cérebro e desce ao coração, e há uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo. Então, o despertar da Kundalini, o despertar da consciência, não é algo que acontece para alguém, é algo que, quando acontece, o sentido de alguém desaparece, o sentido do eu desaparece. Isso é iluminação espiritual. Então, a relação entre autoconhecimento e Kundalini é muito estreita, é muito íntima. Assim como da Kundalini e a consciência, assim como da Kundalini e a real meditação, aqui a real meditação é por isso, porque você não vai praticar isso em alguma hora do dia. A hora é agora, é aqui. Quando surge um pensamento, um sentimento, uma sensação, uma percepção, você se torna cônscio de si. Você abandona a ilusão de uma identidade presente e fica com o que é, com o que aparece. Esse contato direto não pode ser uma teoria, um conceito, uma crença. É uma vivência. Está disponível para observar. Então, a observação de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, momento a momento, sem se colocar como alguém dentro disso, é a real meditação prática, ou a real meditação da Kundalini. Esse é o trabalho que estamos propondo para você aqui em encontros online, em encontros presenciais, inclusive em retiros. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro, até a próxima. Você cai numa ilusão.
A ilusão da construção de uma identidade, de um eu, de uma entidade presente, aqui e agora nessa experiência, podendo, por exemplo, se lembrar do que aconteceu a ela. Isso não é real.